Bom, 6h05 já, pessoal. Vamos começar. Meu nome é Matheus, eu sou diretor da área de eventos aqui da Blockchain Insper, que é a primeira organização estudantil focada exclusivamente no estudo da tecnologia blockchain aqui no Brasil. Vou dar a aula 5, que é referente a IPO versus ICO e STO, junto com o Enzo, que é diretor da área de conteúdos aqui da Blockchain Insper. Queria relembrar vocês que para ganhar o certificado do curso é preciso estar em pelo menos 5 das 6 aulas e que esse processo é fundamental para o processo seletivo da entidade, né? Queria lembrar também que tem um link para perguntas no chat e acho que dá para a gente começar a nossa apresentação. A gente vai começar recapitulando um pouquinho de alguns conceitos que foram passados nas outras aulas que serão importantes para a aula de hoje. Então, vamos começar falando um pouquinho das vantagens da blockchain, né? Então, como vocês já sabem, é uma rede descentralizada e distribuída, o que facilita as transações comerciais, por não precisar de um ente central, né? Além disso, tem a característica de ser imutável e transparente. Imutável porque depois que um bloco é adicionado, ninguém consegue alterar ou modificar. E transparente porque todos na rede conseguem ver o que está acontecendo. Além disso, a gente vai falar um pouquinho também relembrar, né, a plataforma Ethereum, que é uma plataforma centralizada que usa smart contracts, que, como o nome já diz, são contratos inteligentes, que funcionam basicamente como contratos convencionais, só que eles são protegidos por códigos e criptografia. Então, tudo que está no contrato acontece de forma muito mais rápida do que os contratos convencionais por estar tudo automatizado, né? Além disso, a plataforma relaciona os usuários e, como eu disse, a segurança é garantida por criptografia. Agora eu vou passar a palavra para o Enzo, para a gente finalmente adentrar realmente no conteúdo dessa aula, para começar a falar de IPO. Bom, acho que muitos de vocês aqui já sabem o que é um IPO, mas é bom relembrar e também para construir o pensamento aqui que a gente está querendo fazer para a aula. Então, um IPO é o Initial Public Offering, que é quando uma empresa começa a vender ações para o público pela primeira vez. Então, você pode pensar que é um modo de como se ela estivesse dando alguns pedacinhos dela assim, para o público, as pessoas podem comprar e com essa compra eles viram como se fossem investidores ou sócios da empresa, né? Então ela realmente está se abrindo para o público, uma empresa quando ela faz o IPO. Por que as empresas fazem isso? Existem vários motivos, né? Claro, mas a gente separou aqui alguns que são os mais importantes. O primeiro seria para aumentar recursos financeiros. Então vamos supor ela quer fazer algum projeto, ou ela está precisando mesmo do capital, de giro, não sei. Ela começa a fazer, ela faz o IPO, as pessoas compram essas partezinhas da empresa dela e aí ela pode usar esse dinheiro que ela recebeu com a compra das ações sei lá, nos projetos dela, né, para expansão, etc. Expansão de mercado também, porque como o IPO ele funciona na bolsa de valores aqui do Brasil, no caso a B3, pessoas de qualquer lugar do mundo podem comprar essas partes da empresa, assim, e ela ganha mais visibilidade. Outra coisa também interessante de falar é o lucro para os proprietários. Então, vamos supor assim, um sócio da empresa tem 50% da empresa. E aí, ele, quando faz o IPO, ele coloca 30% que ele tinha disponível no mercado, então as pessoas compram as ações e ele pega esse dinheiro para ele, esse dinheiro que ele ganhou nas ações. E também, por fim, melhora de sua imagem institucional. Por que eu falo isso? Porque o IPO é um processo para empresas mais consolidadas, assim. É difícil de ser feito por motivos que eu vou explicar daqui a pouco. E então, quando uma empresa faz um IPO, assim, é tipo momento de muita festa, assim, sabe? É bem um marco histórico para a empresa. Mostra como ela está consolidada no mercado. Então, aqui eu separei um IPO famoso que aconteceu recentemente, né? Acho que foi em 2017, não sei, não esqueci agora. Mas é do Banco Inter, que foi a primeira fintech a abrir capital na B3, como eu já falei aqui, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então aqui, como eu tinha falado, né, é um marco histórico, assim, muita celebração para o pessoal. Então, tipo, essa aqui é uma foto do IPO. E eles captaram 722 milhões de reais, né? Então esse dinheiro foi usado para aqueles fins que eu tinha comentado, projeto, bom, tudo que para a empresa. Tá, agora aqui, como uma empresa faz um IPO?
Então, eu separei aqui em algumas 8 etapas, né? Não necessariamente nessa ordem também, e pode ser que algumas outras etapas estejam incluídas aqui, mas eu separei algumas como se fosse contar uma historinha para vocês. Bom, primeiro ela precisa designar uma equipe, então ela precisa de uma equipe que entenda todas as regulamentações que a empresa vai passar para fazer esse processo, então inclui advogados, né? Tipo, economistas, administradores, todo mundo que conhece assim o processo do IPO e vai poder facilitar a empresa nesse projeto. Então ela tem que fazer uma equipe justamente para isso. Em seguida, ela tem que ser juridicamente constituída como uma sociedade anônima, que significa que ela agora é uma empresa pública, né? Uma empresa que as pessoas podem se tornar sócios, né? Possíveis investidoras, e que tem fins lucrativos. Ela tem que apresentar 3 anos de balanços auditados. Então, para quem não sabe, principalmente, sei lá, quem está fazendo ADM ou engenharia economia agora, é muito importante saber, um balanço, ele mostra tudo os gastos da empresa, né? Os ativos, passivos, o patrimônio líquido, então todas as transações e movimentos que estão acontecendo na empresa tem nesse balanço contábil dela. Então depois até, para quem não conhece, recomendo lá dar uma procurada, vai pegar uma empresa que tenha capital aberto e aí vai ver o balanço dela, ver onde que está os gastos, né? O que ela tem de ativo, e eles explicam o que aconteceu, por que isso variou, é interessante. Mas para fazer o IPO você precisa apresentar 3 anos do balanço auditado já. Então, se eu quisesse fazer um IPO agora, eu ia ter que minha empresa ia ter que ter, desde 2017, estar soltando os balanços dela. Então, se eu não tenho isso, eu só vou conseguir fazer meu IPO em 2023, né? Bom, aqui agora o quarto tópico seria o roadshow. O que é o roadshow? É quando a empresa se organiza com investidores mais institucionais, tipo fundos de investimento, né, fundos de hedge, e ele mostra a empresa para esses possíveis investidores, então para o pessoal conhecer ela. É um processo bem cansativo, né, mas que vale a pena para trazer investidores para ela. E é isso. Agora, o quinto sessão meio parecido, que seria solicitar o registro da companhia aberta junto à CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil. Então, tudo que tem a ver com valores imobiliários, né, tem que passar pela CVM. Ela tem que fazer essa solicitação para ela e solicitar a listagem na B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, se ela quer, a Bolsa de Valores é como se fosse a plataforma, né, que faria o intermédio entre o investidor e a empresa. E, obviamente, né, para as pessoas comprarem, ela tem que estar listada, então ela tem que solicitar. Esses processos acabam sendo um pouco burocráticos, um pouco chatinho de fazer, mas é importante. Em sétimo aqui, lembrando que não é necessariamente nessa ordem que eu separei, mas enfim, ela tem que fazer a emissão do prospecto. Para quem já conhece um pouco de criptomoedas, né, deve conhecer prospecto como white paper. Então, o que é isso? O prospecto, ele conta tudo sobre a empresa. Então, ele vai comentando, né, tipo, o que ela faz, onde ela se diferencia, né, quais são os projetos dela, em que área ela atua, o setor. Então, tem tudo sobre a empresa que a gente vai encontrar no prospecto. Então, ela emite para o público justamente conhecer a empresa. E fazer o book building, esse realmente é o processo final, que é quando os investidores, pessoa física mesmo, assim, por oferta e demanda, meio que precifica a ação antes dela ser listada. Então, já dá uma noção para a empresa que vai fazer o IPO saber que preço ela tem que colocar. Tipo, né, já tem uma noção do que está acontecendo. Então, demorei bastante aqui para falar, mas acho que deu para vocês entenderem que isso é um processo muito caro e burocrático. Então, esses 8 fatores aqui demoram cerca de 1 ano para tudo estar regularizado e acontecer. E fora, né, os 3 anos que eu comentei dos balanços auditados, são mais de 2 milhões em taxas nesses itens aqui. Então, só para se você quiser fazer um IPO, você vai ter que desembolsar 2 milhões. E é 1 milhão de taxas por ano só por ser uma empresa pública. Então, todo ano eu vou ter que pagar 1 milhão em taxa, né, justamente só por causa disso. Então, realmente, caro e burocrático, né, o que afasta muitas possíveis pessoas, muitas empresas, né. Mas como que empresas de pequeno ou até mesmo médio porte geralmente conseguem captar esses recursos, né? Então, existem alguns meios para isso. Então, existe chamado empréstimo com os 3 Fs, né? Que é Family, Friends and Fools. Empréstimo com banco, que você pode ir lá, pegar um empréstimo e pagar uns juros.
O investidor anjo, você pode achar, então, para quem não sabe, o investidor anjo é um investidor que faz um aporte na sua empresa em troca de uma participação societária, então, em troca de uma porcentagem das ações da empresa. E tem um investimento do tipo venture capital, que é bem parecido com o investimento anjo, só que o investidor anjo tem um cunho mais de conselheiro. Aqui o investidor do venture capital ele tem um poder de decisão bem maior na empresa. Ou então você pode ir lá no Shark Tank e tentar buscar um aporte para sua empresa, né? Mas e se tivesse um jeito mais fácil para essas empresas conseguirem esse investimento, né? Que tivesse menos burocracia, menos custo, um acesso global, funcionasse 24 horas por dia, 7 dias da semana. Como que a blockchain poderia ajudar nesse sentido? A gente sabe que a blockchain tem uma série de características, né, como burocracia inexistente, não tem reguladores, é seguro, transparente e descentralizado. Então, como que funcionaria esse projeto, né? Então, a empresa, a startup, apresentaria sua ideia para o público por meio de um white paper, por exemplo. Os investidores que acreditassem nessa ideia, nesse projeto, comprariam esses tokens. Tokens, para quem não sabe, é um tipo de ativo digital. A gente vai aprofundar mais para frente na apresentação, mas basicamente é um ativo digital. Então, os investidores comprariam esses tokens e depois que a empresa implementasse o projeto e desse certo e crescesse, esses tokens iriam se valorizar e os investidores ganhariam a valorização dos tokens. Então, é bem semelhante como funciona na bolsa de valores, por exemplo. Então, na bolsa você vai lá, compra uma ação, a empresa que você comprou a ação cresce, a ação valoriza, você ganha a valorização. Aqui a única diferença é que ao invés de ser ação, é um token, e ao invés de você comprar com real, você compra com criptomoeda. Então, é basicamente isso, o investidor ganha com a valorização do token, e eu vou dizer para vocês que esse processo já existe e é chamado de ICO, ou Initial Coin Offering. Bom, então, antes de entender bem a fundo o que é um ICO, vamos entender o que são os tokens, né, que o Matheus falou. Os tokens, eles nada mais são que um certificado de propriedade de um ativo digital. Então, eu tenho um token, né? Suponha que você me vendeu um token, aí eu mostro lá e falo, eu tenho esse token, então eu posso, eu tenho propriedade sobre esse ativo, né? Então, ele funcionaria como se fosse um representativo do ativo. Então, eles funcionam em cima de blockchains já existentes, os tokens, né, no caso que a gente está comentando, os tokens digitais do ICO. E uma coisa que as pessoas confundem muito é token com criptomoeda. Então, o token não é uma criptomoeda, token é um token, criptomoeda é outra coisa, mas os tokens podem virar uma criptomoeda. Então, se você tem um projeto de uma criptomoeda, e aí você começa a vender os tokens no seu ICO, e aí depois quem comprou os tokens, esses tokens viram umas criptomoedas. Então, tá bom, entendemos agora o que é token. Como você faria um ICO? Bom, primeiramente você teria que ter uma boa equipe, com certeza, né, para fazer esse processo, né, não adianta nada você fazer um processo meia boca. Depois você teria que decidir qual plataforma utilizar, então qual blockchain você usaria. Então, como vocês agora, já nesse nível aqui do curso, já devem estar entendido, existem mais blockchains do que só a do Bitcoin, existem inúmeras blockchains, várias mesmo, mas a maioria que o pessoal usa para fazer o ICO é a rede Ethereum, que a gente comentou agora no começo da aula e na aula retrasada. E então 81,7% utiliza a rede Ethereum, então o resto utiliza outras blockchains como a Tezos, né, que eu estava estudando recentemente, mas a que é mais utilizada é a Ethereum justamente pelos smart contracts que a gente falou agora no começo. Então ela lança o white paper, que é como seria o prospecto, né, então tudo que é do projeto, né, como é do projeto, o que está acontecendo lá, etc. Define a quantidade de tokens e o tempo que serão ofertados. Então, quantos tokens ela vai emitir, quanto tempo vai ficar, coisa mais básica mesmo. E aí ela teria, né, obviamente, que ter confiança nos investidores para as pessoas comprarem os tokens e ter visibilidade em outros países, né? Por que eu estou falando isso? Porque uma blockchain, ela funciona de forma internacional e 24 horas, 7 dias da semana, né? Então, se você quisesse fazer um ICO aqui no Brasil, realmente valeria a pena você expandir seu mercado para, sei lá, né, para os Estados Unidos, né? Então, assim, minha recomendação seria você não ficar preso em escrever seu site só em português, por exemplo. Então, aumenta a sua visibilidade, né? Faz propaganda nesses lugares, porque você consegue, de maneira fácil e sem burocracia, pegar investimento exterior.
Então, agora, como investir em um SEO, né? Se, sei lá, ficar com vontade. Bom, vou entrar aqui nesse site aqui. São alguns SEOs que estão rolando agora. Existem vários sites, esse aqui é um deles. Mas, então, por exemplo, aqui tem vários SEOs que estão rolando. Bastante mesmo. Então, vamos lá. Tipo, aqui mostra o projeto, informação, o tempo, quanto tempo vai terminar. Então, 30 dias, 7 horas. Então, esse aqui ainda vai demorar, né? Detalhes. Então, sei lá, vou apertar em um aqui, só para a gente dar uma olhada. Então, o Bunny Token, seria aqui comentando quando começa, né? A plataforma Ethereum, total de tokens, quanto ele vai ser ofertado, né? Que seria mais ou menos que o book building. Tem um protótipo e que criptos que ele vai aceitar. Então, aceita Bitcoin e Ethereum. Então, quem quiser investir, tipo, teria que pagar em Ethereum para comprar os tokens, né? E aí aqui tem uma descrição, então depois vocês podem dar uma procurada, né? Aqui é a equipe, para dar uma conhecida pessoal, né? White paper, site. Bom, vou voltar para a apresentação aqui. Então, como investir em um SEO? Primeiro, então, você escolhe o SEO, né? Vai conhecer o projeto, conhece os concorrentes do projeto, por quê? Porque é muito fácil fazer um SEO. Você realmente pode fazer um SEO em menos de uma hora, assim, se você conhecer bem de blockchain e do Ethereum, você consegue fazer em, sei lá, 20 minutos um SEO. E então acaba tendo muitos projetos muito parecidos, assim mesmo. Aí você acha que é uma coisa inovadora, mas já existe um player muito mais consolidado no mercado de cripto, até mesmo no mercado tradicional, e tipo, não faria sentido você estar investindo nesse projeto. Então, conheça os concorrentes, olha o background da equipe, né, ver se eles têm experiência em blockchain, né, se eles sabem o que eles estão fazendo, o site do projeto, ver se, né, tipo, estão realmente se empenhando, comprar os Ethereum, ou a cripto que eles vão aceitar na plataforma blockchain que eles estão utilizando, e aí você compra os tokens. Então, aqui só para comentar rapidamente, né, passar só para não falar que eu não falei, comentar um pouco sobre um IEO, que, para deixar claro, ele é um subgrupo dos ICOs. Então, os ICOs englobam um IEO. O que é um IEO? É o Initial Exchange Offering. Então, vocês devem ter visto na aula passada que a exchange é como se fosse, entre aspas, assim, uma corretora de criptomoedas, né? Para ser mais exato, ela seria um marketplace, assim, das criptomoedas, né? E aí, para que você faria um IEO? Por que uma corretora começaria a vender tokens? Porque ela pode dar descontos e benefícios para quem comprar, e eu vou explicar um pouco mais para frente, mas o exemplo mais famoso aí seria a Binance Coin, que é da exchange Binance, com certeza uma das maiores exchanges aí do mundo. Então, por exemplo, que isso significa, descontos e benefícios? Por exemplo, olha aqui, se você tem mais de 50 Binance Coins, BNB, que é o ticker dela, você, em vez de pagar 0,1 em taxa de transação para fazer uma operação na exchange, você vai pagar 0,075. E aí esses descontos vão aumentando progressivamente. Inclusive, aliás, eles eram maiores antes, é que agora ela já está um pouco mais tempo, eles estão com a política de diminuindo as coisas, mesmo porque até a Binance agora já está entre, acho que uma das 10 criptomoedas mais conhecidas no mundo. Então, eles realmente conseguiram consolidar o token deles por meio da exchange. Muito interessante. Tipo, realmente tem gente que está investindo nisso por causa dos benefícios. Então, Aqui eu vou falar um pouquinho do cenário brasileiro, né? Então, tem alguns projetos que tiveram um ICO bastante significativos, né? Então, esse projeto Alctus captou 3.870.000 reais e eles basicamente têm a missão de melhorar o mercado de pensão e previdência, que está bastante em pauta, né, hoje em dia, aumentando a transparência e diminuindo problemas como má governança, corrupção, fraudes, usando a tecnologia blockchain, além de diminuir os custos envolvidos, né? Então, é bem legal o projeto, estão buscando uma solução aí para um problema bem em pauta hoje em dia. Também tem essa empresa Iconic, que captou 2.860.000 reais no ICO. É uma empresa que desenvolve, uma empresa de tecnologia que desenvolve tanto projetos próprios quanto de parceiros que utilizam blockchain. Então, de apps, por exemplo, eles desenvolvem e lançam lá. Agora, só para falar dos maiores ICOs em termos de arrecadação, né?
Então, a gente tem aqui o Block One, que captou 4 bilhões de dólares, né, em 2018, que é basicamente uma empresa que proporciona soluções em blockchain. Então, eles fornecem uma infraestrutura para aplicativos descentralizados, por exemplo. Tem o Telegram Open Network, que captou 1,7 bi dólares em 2018 também. É conhecido como Tom, que é basicamente uma rede desenvolvida pelo Telegram, que é um serviço de mensagens, para quem não conhece. E essa rede dá suporte a uma série de coisas, como aplicações centralizadas, smart contracts, serviço de armazenamento de arquivos, serviço de micropagamentos, é bem interessante. Tem a Dragon Coin, que captou 320 milhões em 2018, que é basicamente uma criptomoeda para cassinos. Tem a Huobi, que captou 300 milhões em 2018, que é basicamente uma exchange chinesa. Exchange, como vocês já sabem, como o Enzo relembrou agora, é um marketplace de cripto. E tem a Itdak, que captou 258 milhões em 2017, que é uma plataforma de pagamentos que usa a tecnologia IoT. IoT é a internet das coisas. E tem bastante. Tem algumas empresas, na verdade, que tipo, bem grandes que estão por trás de projetos, tipo a Hyundai. E também é bastante interessante, vale a pena dar uma olhada para quem se interessar. Agora a gente vai falar do ICO mais importante da história, que foi o ICO da Ethereum. Ocorreu em 2014 e arrecadou mais de 18 milhões de dólares e ocorreu em cima da blockchain do Bitcoin. E por que ele foi o ICO mais importante, né? Porque é a partir dele que é possível hoje uma empresa fazer um ICO de forma tão rápida e fácil. Então, como o Enzo comentou, uma empresa hoje consegue fazer um ICO em menos de uma hora, se tiver conhecimento para isso. Além disso, como vocês já sabem, a plataforma da Ethereum tem vários smart contracts que permitem uma série de coisas. Então, a gente colocou aqui um exemplo como pagamento de dividendos. Então, a empresa não precisa ir lá manualmente pagar os dividendos para os investidores de forma manual. Então, os smart contracts já fazem isso de forma automática. Então, é muito melhor, mais rápido, mais eficiente, né? Bom, para quem acha que tem uma visão mais crítica da apresentação, ele deve ter notado alguns problemas do ICO, né? Então, como que seria a regulamentação disso, né? Como é que você garantiria que os projetos são de fato projetos, não são tão só lá escritos na internet, né? E são completas, são fraudes, assim, tipo, só para alguém mandar dinheiro e no final das contas não ter nada, né? Não ter projeto nenhum. Tipo, como que alguém garante isso? Que regulamentação garante isso? Tipo, não existe, no caso. Mas, então, tem esses problemas, projetos mal intencionados, fraudes, né? Realmente fraudes, pessoas que fazem um ICO, as pessoas investem, no final não tem nada. Os tokens não são lastreados, então você não tem garantia, né, do seu token valer alguma coisa de fato. Você pode estar comprando um token e depois não vai ter, tipo, ninguém que vai querer comprar ele porque justamente ele não vale nada. Então aqui eu separei algumas coisas de quando desconfiar de um ICO. Acho que muitos de vocês vão achar que é até coisa boba que eu estou falando, mas é importante para construir o raciocínio. Mas então, quando desconfiar de um ICO, quando tiver desenvolvedores anônimos, então, tipo, eles não falam sobre o projeto, né? Você tenta contatar eles, tipo, fica difícil, assim. Times pouco experientes, tipo, que não conhece de blockchain, então dá mais um medinho, assim. Projetos mal feitos, então às vezes até um site meio mal feito, né, meio nada a ver, assim, mal explicado, não disponibilizar os códigos, tipo, porque o que acontece? Como eles funcionam tudo no meio digital, normalmente eles publicam os códigos da programação no GitHub, que é uma plataforma de compartilhamento de programação. E, tipo, eles fazem, normalmente as empresas de qualidade fazem isso justamente para entusiastas verem se tem algum código e algum erro no código e ir ajudando. Mas, às vezes, tem empresa de SEO que não posta justamente porque não tem nada feito. Então, projetos em perspectiva e promessas inalcançáveis, né? Então, falar que vai ganhar um retorno absurdo, sendo que é meio impossível, assim, sabe? Vocês podem até achar meio besteira que eu falei, mas esses fatores que eu mencionei justamente estavam nessa empresa, Pincoin e iFan, que foi o maior fraude na SEO de todos os tempos aí. Que ela fazia, né? Só para dar um overview rápido. Ela conectava celebridades com os fãs. Então era um aplicativo em que, tipo, as celebridades postavam as coisas dela lá, os fãs poderiam interagir, né? Mandar um dinheiro para ela, sei lá, tipo, só para
criar notoriedade, é meio esquisito. Sistema de pagamento para celebridades, então eles prometiam, não, nosso token vai se valorizar 40% ao mês, né? Tipo, vai ganhar uma grana. Então, acabou que muita gente caiu nisso, foram 660 milhões de dólares roubados e mais de 32 milhões de investidores que perderam esse dinheiro aí, né? Então, a gente fica meio agora, tipo, é uma visão ruim, né, de um ICO. Em 2018, estima-se que foram 80% dos ICOs foram fraudes. Então, é meio perigoso investir, realmente falta essa segurança. Então, como é que a gente fica? Tem uma tecnologia tão legal por trás, que é o blockchain, mas tem pessoas agindo de forma mal intencionada que estão estragando, né, essa inovação. Como que seria uma solução para isso? Então, a solução para esses problemas que o Enzo comentou são os STOs, ou Security Token Offering, que a gente vai comentar agora. Então, como que funcionam, né, os STOs? Eles funcionam com Security Tokens, que são um tipo de tokens, e que esses tokens são lastreados em ativos reais que possuem valor mobiliário. Então, eles passam por esse Howey Test, por exemplo, que é feito pela CVM, justamente para verificar se o token tem valor mobiliário. Vou explicar rapidamente como funciona esse Howey Test. Basicamente, são uma série de perguntas, como se o investimento é feito em dinheiro, se o investidor espera lucros com o investimento, uma série de perguntas. E caso o token passe por todas elas, ele é aprovado e passa por esse Howey Test. Além disso, os security tokens se assemelham ainda mais às ações convencionais. Então, elas têm alguns direitos a mais, como direito de voto, recebimento de dividendo. Além disso, o investidor que for comprar o token também passa por alguns processos, como o KYC, que é basicamente você provar quem você é. Então, você tem que mandar uma foto do seu documento, por exemplo, para evitar risco de pessoa fantasma, empresa fantasma, desse tipo. Além disso, tem o AML, que é basicamente para evitar a lavagem de dinheiro. Então, você tem que provar de onde está vindo o dinheiro que você está comprando aquele token. E é isso. Agora eu vou fazer uma recapitulação, né, de STO e ICO, um comparativo. Então, basicamente, os dois servem para levantar recursos financeiros, né, sem a necessidade de um intermediário. Só que o STO possui muito menos risco que o ICO, justamente por ser registrado na SEC, os tokens serem lastreados em ativos reais que possuem valor imobiliário. Então, o investidor realmente está comprando algo ali, né? E como fazer um SEO, né? Como uma empresa faz um SEO? Então, é necessário todos os requisitos de um SEO que o Enzo comentou. Então, ter uma boa equipe, lançar um white paper. Só que aqui a empresa precisa decidir no que o token vai ser lastreado, né? Em que ativo. Então, pode ser um título de dívida que se assemelharia a uma debenture, por exemplo. Pode ser imóvel, pode ser um monte de ativos. Além disso, precisa passar pela regularização da SEC, como eu comentei, definir, assim como no ICO, a quantidade de tokens e o tempo que eles serão ofertados e em qual plataforma. Aqui também a maioria é ofertada na plataforma da Ethereum, mas existem inúmeras outras que a empresa pode preferir. E depois disso, emitir os tokens e fazer com que os investidores passem pelos processos KYC e AML que eu tinha comentado. Mas o que torna um SEO tão benéfico, né, para uma empresa? Então, além de ser um crowdfunding, que, para quem não sabe, é um investimento conjunto, então, diferentemente de um investidor anjo, por exemplo, que é uma pessoa ali aplicando capital, um crowdfunding são vários investidores colocando um pouco de dinheiro. Além disso, tem um acesso global. Então, você aqui do Brasil consegue investir num SEO, sei lá, da Austrália. Funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, não é igual a bolsa que fecha no final de semana, fecha 5 horas. Então, você pode investir basicamente quando você quiser. Tem um baixo custo de entrada para os investidores. É relativamente seguro por usar a tecnologia blockchain e essa série de coisas de regulações que eu comentei. E as taxas de transações são muito baixas. Então, não é como um IPO, por exemplo, que a empresa tem que pagar milhões por ano só por ser uma empresa de capital aberto. Né? Aqui as taxas são realmente bem baixas. Aqui a gente vai comentar um case real, que é do BTG Pactual, né? Um banco de investimento, acho que todo mundo conhece, que eles lançaram um SEO recentemente, que foi o projeto RightBZ.
Então, basicamente, eles lançaram security tokens e compraram imóveis aqui no Brasil. Então, os investidores basicamente lucravam com a valorização dos imóveis, né? É interessante falar também que em julho deste ano foram pagos 480 mil em dividendos, o que mostra que realmente é um investimento rentável, né? E também que um grande player do mercado como o BTG acredita na tecnologia, né? Bem legal isso. Só que é interessante comentar que o BTG restringiu investidores do Brasil e dos Estados Unidos de comprar esse token. E eles alegam que é por conta de custos e regulamentação. A gente sabe que a questão da regulamentação aqui no Brasil é bastante complicada. Isso vem melhorando, a gente espera que um dia, né, fique bem melhor do que é hoje, mas infelizmente foi um empecilho aí para a gente comprar esse token. Aqui eu coloquei o site do projeto, né, da RightBZ. Vamos entrar aí. Só para mostrar para vocês mais ou menos tudo que eu falei, né, um apanhado geral. Então, pode fechar aí. Pode descer, Enzo. Então, aqui ele fala tudo, né? Então, é um processo transparente, que tem menos intermediários, funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, os ativos são lastreados em ativos reais, os investidores passam pelo processo KYC e AML, tudo aquilo que eu tinha comentado, né? Aí, se quiser descendo, tem mais algumas informações para baixo. Aqui eles mostram o soft cap, né? Que é basicamente o investimento mínimo necessário para o projeto ser implementado, que no caso ali era de 3 milhões, e o hard cap de 15 milhões aí. E embaixo tem uma série de outras informações que quem se interessar no projeto pode ler. Tem bastante coisa. É isso, acho que a gente pode voltar para a apresentação. Bom, terminamos aqui de falar de STO e ICO, mas agora vamos aprofundar nos tokens, que também são uma parte muito importante da blockchain, dessa tecnologia e desses projetos. Então, existem vários tipos de tokens, né? Eu separei aqui dois, mas existem muito mais. O primeiro que eu vou comentar são os utility tokens. Os utility tokens são os que são fornecidos no ICO. Mas o que são os utility tokens, né? Eles dão o direito de uso de serviço dentro de uma plataforma e equivalem à compra antecipada do serviço, de uso antecipada desse direito de uso do serviço. Então, explicando melhor aqui, pensa no utility token como token de utilidade, né? Como diz o nome. Pensa num exemplo, por exemplo, bem bobo, mas que é da vida real. Um utility token seria, por exemplo, fichas em festa junina. Então, você, né, antes de entrar na festa junina, você pega seu dinheiro, você compra as fichas que vai usar na festa junina, né, tipo, são aqueles papeizinhos, e aí você pode ir nas barracas, né, sei lá, usando aquela ficha, né? Então, aquela ficha te dá acesso à plataforma da festa junina, por assim dizer. Seria como se fosse utility tokens. A fichinha é um token. Agora, voltando aqui para o mundo de blockchain, a gente tem o ERC20, que é o da rede Ethereum, é um dos tokens mais famosos. A rede Ethereum tem vários tokens, mas o ERC20 é o mais famoso, é o que o pessoal mais usa. Então, se você quisesse fazer um projeto na rede Ethereum, você teria que fazer em ERC20. E também a Binance Coin. A Binance Coin te dá o direito de usar a plataforma da Binance, né? Os tokens da Binance têm o direito de usar na plataforma da Binance. Agora, os security tokens, que são do STO, eles tipo, equivalem a valores imobiliários, dão direito a detentora de rendimentos baseados na receita da empresa ou do projeto de decisão sobre os mesmos. Então, eles são os ativos, os tokens seguros, né, que eles são lastreados, eles te garantem que você vai receber algo. Então, eles passam por as regulamentações que o Matheus comentou, da SEC ou da CVM aqui no Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, né? Então, eles são seguros do que você está comprando. Você, nessa questão de segurança, você não precisa ter medo, né, das fraudes que aconteciam nos ICOs. Os exemplos, a gente tem o da RightBZ e a Maecenas, que é uma plataforma de venda de obras de arte por meio de uma blockchain, que eu vou até me aprofundar um pouco mais para frente aqui, então daqui a pouco eu explico. Então, agora pensando nos tokens, né, os tokens em si dentro de uma blockchain podem ser usados em, tipo, literalmente qualquer coisa, né? Pense em qualquer coisa mesmo. Eu separei um dos mais inusitados que eu consegui achar, pensar aqui, mas é o token realmente. Você pode tokenizar, que é assim que a gente fala, tokenizar qualquer coisa. Então, imóveis, como a RightBZ fez,
Então, se você acha que seu imóvel vai valorizar, sua casa vai valorizar lá, sei lá, seu terreno, você tokeniza ele. Então, os investidores compram os tokens, né, pequenas partezinhas, como se fossem as ações. Pensa que é como se fosse tudo uma ação, mas para qualquer coisa, né, não só para uma empresa. E eles podem, sei lá, acho que essa região vai valorizar, então eu vou comprar esse token, e aí o preço vai subir, eu vou ganhar nos tokens, né? Tem até uma discussão, tipo, se eu compro mais de 50% dos tokens, quem é o dono da casa, assim, sabe? Essas coisas, mas essa é outra história. Títulos de dívida, então, se você é uma empresa também, título de dívida, para quem não conhece, é quando uma empresa precisa pegar dinheiro e aí ela emite esse título que garante que as pessoas que derem o dinheiro para ela, que comprarem esse título de dívida, vão receber com um ágio em cima, né? Então, com um rendimento daqui a um certo período de tempo. São, tipo, investimentos de renda fixa, né? São mais seguros. Mas, então, o que a empresa poderia fazer? Ela tokenizava o título de dívida dela, a debenture, e aí as pessoas poderiam comprando por meio de tokens, muito parecido com o que acontece hoje, só que em cima de uma plataforma blockchain, né? De forma muito mais barata, menos custosa, menos burocrática, que deixaria as pessoas, muito mais pessoas entrarem, né? Por taxas ínfimas de entrada também, muito mais simples do que é hoje em dia. Eleições, uso de tokens em eleições, que inclusive a gente já postou um artigo sobre isso, recomendo a leitura, está no Medium, mas eu vou dar uma passada rápida aqui para comentar como que usaria tokens em eleições. Seria basicamente assim. Hoje a gente tem muito problema de fraude em eleições, muito pelo menos debate de fraude nas eleições. E aí, poxa, o pessoal pensou, vamos usar a blockchain em cima disso por ela ser segura, né, imutável, transparente. Então, esse debate sobre a fraude não iria acabar, sabe? Elas aconteceriam de maneira digital, então você poderia votar do seu celular, assim, e aí o que você faria? Quero votar no candidato A. Você enviaria seu token na blockchain e teria lá registrado escrito, Enzo votou no candidato A. E isso não poderia ser mudado, né? E ficaria marcado lá para sempre. Então, é bem interessante. Tem muitos países que já estão pensando em usar token. A Estônia ou a Lituânia, não lembro. Eles fazem eleições digitais, não eram a blockchain, mas eles fazem uma coisa parecida. Então, depois dá uma olhada lá no artigo no Medium, tá bem bacana. Venture Capital, né, como a gente meio que já mencionou, uso de tokens para arrecadar o dinheiro. Agora, esses três aqui que eu acho que são os mais inusitados. Obras de arte, que a gente vai postar também um artigo sobre isso daqui a pouco, né? Na verdade, não sei quando, mas ele já está pronto, a gente só precisa revisar e a gente posta, que seria tokenizar uma obra de arte. Então, essa obra aqui que eu separei do lado é do Andy Warhol, um artista bem famoso, né? E ele literalmente eles tokenizaram essa obra. Então, eles dividiram em vários pedacinhos da obra e aí aquela plataforma lá, Maecenas, compraria, disponibilizaria para o público comprar essas partezinhas da obra, né? Então, você poderia ser dono de uma pequena porção da obra do Andy Warhol aí. Essa aqui foi a primeira obra de arte a ser tokenizada. Então, eu separei aqui até o site, mas não é da Maecenas, esse é outro site também de tokenização de obras de arte. Então, a gente vai postar essa aula, vocês vão conseguir ver o PowerPoint, então depois vocês dão uma olhada nos links, mas assim, muito interessante a proposta deles, tudo. Então, só passando aqui no overview, aqui a empresa, né, tipo, quanto que você pretende arrecadar, o símbolo que seria, a TAT. Muito bacana aqui. Esse site também é um site só para STO, então eu mostrei um de ICO, agora um de STO, então aqui tem vários STOs, sei lá, só dar uma passada rápida. Então aqui estudantes acho que na Inglaterra, tipo, para financiar, isso aqui acontece bastante até, para financiar a moradia deles na faculdade, então eles meio que tokenizam, sei lá, nem sei explicar direito, mas eles tokenizam a estadia deles na faculdade lá, então aí depois quando eles se formarem, meio que pagariam de volta, tipo, bem, bem doido mesmo, tem vários projetos, assim, bem diferentes aqui. Aí, sei lá, você vai procurando, Technology States, Healthcare, Software, tipo, tem de tudo aqui. E também tem outros sites de SEO, eu separei só um que eu achei legalzinho de mostrar. Agora, artefatos marinhos, nossa, esse aqui eu achei bem bizarro também. Tipo, como uma pessoa tokenizaria um artefato marinho. Então, é literalmente isso que eu tô falando. Eles iam, acho que se não me engano é Bahamas, isso.
O que eles achavam lá no mar, eles tokenizavam, a pessoa podia comprar, né? Tipo, às vezes são artefatos de grande valor e aí, assim, ia aumentar o preço, as pessoas iam ganhar nessa valorização. Então, aqui, só passando de novo, a Bahamas, final de 2019, requer o whitelist. O que seria essa whitelist, né? Então, seriam, tipo, você passaria para mostrar que você é uma pessoa confiável, assim. Então, pense que tem a blacklist e tem a whitelist, ao contrário, né? O KYC, que a gente comentou, Know Your Customer, tipo do ativo, tipo, quais são os direitos que ela dá, então ela dá dividendos, deixa você ser sócio, dá lucros, e aqui é o que a gente tinha comentado que é um dos principais diferenciais do STO, que ele passa pela regulamentação. Então aqui ele está aprovado pela SEC, tá tipo tudo certinho com a SEC, então você tem mais segurança. A blockchain que ele está em cima é o Ethereum, o token é o ERC155, não é o ERC20, mas no Ethereum também. Aqui o ticket dele, o que ele aceitava, dólar, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, aceita bastante até. Quanto que ela queria receber, quanto que é o máximo que ela queria receber. Aqui tem meio que um overview, uma história deles. Então, sim, bastante coisa. Asilo também, eu achei bem bizarro. Então, eles, assim, não tem nem muito o que explicar, gente. Eles tokenizaram um asilo. Então, a pessoa comprou o asilo e agora tem uma parte dele. Aqui na França, né? Só para mostrar rapidinho. Tipo, bem bizarro mesmo. Depois você dá uma olhada. Esse vídeo está em francês, mas é interessante ver de qualquer jeito. Então, realmente, você pode tokenizar tudo. Tudo. Qualquer coisa que você pensar, você pode tokenizar, né? É bem bacana. Bom, agora outro tipo de investimentos alternativos que, para comentar, são os precatórios. Eu também não conhecia muito sobre precatórios há um tempo atrás, mas ele é interessante e agora tem muita tokenização deles. Bom, vou explicar meio rapidinho aqui, acho que muita gente não conhece. Não é muito convencional esse tipo de investimento, mas agora, tipo, saindo um pouco do meio de blockchain, pensa no mercado tradicional mesmo, vamos pensar nos precatórios. Então, é tipo assim, quando você ganha um processo com algum ente governamental, você não vai receber agora o dinheiro, você recebe em precatórios. Então, como eu falei, você não recebe hoje, você vai receber, sei lá, daqui 2 anos o dinheiro que você recebeu. Só que tem um problema que, por exemplo, né, eu processei, aqui eu vou explicar daqui a pouco o exemplo, mas sei lá, processei um ente governamental, ganhei 100 mil, e aí eu queria receber hoje, mas ele falou, vou te dar só daqui 2 anos os 100 mil reais atualizados pela inflação, né? Então, você pensa, poxa, não, eu quero receber hoje. Então, eu aceito receber menos do que 100 mil, mas só que eu recebo com antecedência. Isso existe, são os precatórios, né? Investimentos precatórios, existem esse tipo de investimentos, só que eles acontecem de forma muito mais burocrática, né? Vou comentar um pouco mais sobre isso. E aí, como que aconteceria isso de eu querer receber hoje se, tipo, eles só vão me dar daqui 2 anos? Alguns investidores se juntam, né, e dão para ele esse valor menor, e aí esse deságio da diferença que ele está recebendo hoje com o que ele vai receber amanhã, vai ser o que os investidores vão ganhar. Então, eu sei que deve ficar um pouco confuso, vou tentar explicar melhor aqui. Bom, imagina que o Luve ganha um processo contra o INSS, e aí o INSS promete pagar para ele 100 mil daqui a 2 anos. Bom, o Luvi não quer receber daqui a 2 anos, ele quer receber agora. Aí o que a Carol pode fazer? Um investidor que está fora desse processo tudo, né? Ele vai receber 100 mil em precatórios daqui a 2 anos. O que ela pode fazer? Ela pode dar 80 mil hoje, ele aceita receber 80 mil hoje agora na mão, e ela vai receber os 100 mil daqui a 2 anos. Então, tem esses 20 mil de diferença, ela vai ganhar como se fosse um rendimento, a Carol. Basicamente isso, é simples de entender. Então, continuando no mercado tradicional, ainda não fui para blockchain, nem token, nem nada. Isso funciona como se fosse renda fixa, né? Porque o risco do governo tipo, ele já disse que quando você vai ganhar, né? Não tem muito perigo de calote nem nada, né? Porque é com o governo. Mas ele rende mais que a poupança, a poupança rende só 1,4% ao ano, no último valor que eu tinha pego. Os precatórios, eles podem render tipo até 16%, 18%.
ah, sei lá, por aí, 15%. E hoje eles são, infelizmente, restritos para investidores grandes. Então, você tem que colocar muito dinheiro, acho que, não me engano, sei lá, seriam 50 mil que você pode começar para investir num precatório. Então, tipo, é meio difícil, por isso que é pouca gente que conhece sobre os precatórios, apesar deles ser um tipo de renda fixa. Então, né, agora você deve ter pensado como eu posso enfiar um token nisso, uma blockchain nesse negócio. Bom, se você tokenizasse seus precatórios, você poderia deixar investidores menores entrar, né? Investidores com valores menores, entrar mais gente, né? E assim, tipo, facilitar menos burocracia para os precatórios, etc. Um meio de finanças alternativas, né? Como a gente comentou, todas aquelas vantagens da blockchain que ela poderia dar. Então, outras coisas aqui para mencionar é que eles não são valores imobiliários, só para deixar claro os precatórios, porque você não está levantando dinheiro para eles. Mas, enfim, uma exchange brasileira, que é o Mercado Bitcoin, inclusive é um dos nossos parceiros, eles fazem essa tokenização de precatórios aqui no Brasil. O Mercado Bitcoin é uma das maiores do Brasil, uma das maiores exchanges do Brasil, e eles fazem essa tokenização de precatórios. É muito interessante lá, depois dei uma olhada mais lá no site deles. Bom, agora aqui dando mais um resumo sobre a nossa apresentação, com algumas vantagens e desvantagens dos 3 processos que a gente viu aqui para arrecadar dinheiro. Bom, o IPO, ele é mais líquido, né? Todo mundo conhece o IPO, né? Todos os investidores assim eles conhecem mais o IPO do que do que blockchain em geral, Bitcoin. Então, as ações são um meio muito mais tradicional de investir, tem mais confiança, tem as regulamentações estão tudo certo, assim, você não tem esse risco de estar se colocando seu dinheiro em furada, assim, você tem obviamente o risco da empresa desvalorizar, mas você não tem um risco de roubo, né, risco regulatório, etc. A desvantagem seria a burocracia e os custos que eu comentei, então não está limitado apenas para empresas grandes e consolidadas no mercado, então tipo, você não vai ver uma startup agora fazer um IPO, assim, fora de mão. Mas tá, então a solução que foram tentando criar para isso foram os ICOs, que dão facilidade para o projeto, arrecadar capital, então é realmente muito fácil, assim, basta você ter uma conta na rede Ethereum lá, você faz uma carteira no Ethereum e já era, assim, você pode fazer o seu, mas tem um risco de fraude muito perigoso que, tipo, é compreensível mesmo, é terrível esse risco de fraude aí, e aí como solução que aconteceu veio os STOs, que são muito parecidos com os IPOs, só que ele melhora os problemas do ICO e então ele, né, tem com certeza mais segurança do que os ICOs. Só que o problema é que ele é pouco reconhecido no mercado. Então, tipo, o mercado de STO é bem menor, tipo, do que de IPOs. Agora aqui alguns valores. Em 2018, como a gente tinha mostrado lá os maiores ICOs, foi assim, o boom dos ICOs de 2017, 2018, todo mundo estava falando só de ICO no mercado de cripto. Então, vamos ver aqui, os IPOs tiveram 60 bi em arrecadação em 2018, os ICOs 16 bi, enquanto os STOs estavam começando ainda, só 400 milhões de dólares, então, tipo, realmente uma parcela bem baixa. Mas agora vamos trazer para hoje em dia. Em 2018 já foram feitos 28 STOs que arrecadaram 400 milhões. Em 2020, até agosto, que foi a data mais próxima que a gente encontrou, já foram feitos 380 STOs de janeiro até agosto, arrecadando 4 bilhões. Então, 10 vezes mais que em 2018 já. Então, é realmente o mercado que está crescendo. Em 2019, todo mundo agora começou a falar de STO, né, em vez de ICO. Inclusive, a BTG entrou até. E além dessa questionamento bom, os STOs são, acho que todo mundo concorda aqui que são melhores que os ICOs, então fica esse questionamento, será que os ICOs vão acabar? Mas muito mais, acho que para o público em geral, não só para o mercado de blockchain e criptomoedas, a pergunta seria se os STOs é só hype de agora, então é só alguma coisa momentânea que depois vai abafar e ficar por aí, ou será que ele seria um novo IB, então um novo investimento, né? Seria a nova forma de arrecadar o dinheiro aí, sei lá, seria uma pergunta retórica, mas fica para vocês. Então é isso, gente, muito obrigado por ter participado. A aula de hoje realmente é bem tranquila.
acho que é uma das mais tranquilas. E agora, só para terminar, eu queria pedir para se vocês tiverem alguma dúvida, mandar lá na plataforma que a gente já mandou aqui no Teams. E é isso. Deixa eu ver aqui. Quem se sentir à vontade pode abrir o microfone também, pessoal. Tirar alguma dúvida, não tem problema. Tá, mandaram aqui. Por que empresas ainda fazem ICO se STO é muito mais seguro? Isso tem realmente uma boa pergunta. Mas o ICO é muito mais fácil de fazer. O STO você vai ter que falar com a SEC ou com a CVM, né? Tanto que o BTG não conseguiu, tipo, regularizar isso aqui na CVM. E aí meio que, tipo, teve que restringir, não pôde deixar os investidores brasileiros comprarem, apesar de serem títulos brasileiros, né, no mercado brasileiro. Então, a ICO tem realmente essa vantagem que é, tipo, realmente muito fácil. Só você ir no Ethereum, 20 minutos você já faz um ICO. Então, acho que a questão mais seria por que pessoas ainda investem em ICO se existe STO, eu acho. Mas fala aí, Tank. Mas é boa a pergunta dele, realmente é bastante debatido isso. Os ICOs estão cada vez mais em queda, né, em decadência. E fica aí a pergunta, será que vai acabar? Será que os STOs vieram para ficar, para tomar todo o mercado? Eu, particularmente, acredito que sim. Apesar disso tudo que o Enzo comentou, né, de os STOs serem muito mais fáceis e realmente são mais rápidos das empresas fazerem, a questão da segurança pega muito ainda. Então, uma pergunta bem interessante mesmo. Deixar mais aí um tempinho, qualquer coisa vocês podem mandar aí no chat, ou sei lá, falar, quem se sentir confortável. Mas Realmente foi uma aula bem tranquila, pessoal. Não sei se vocês já conheciam um pouco, mas quem tiver dúvida, a gente vai ficar aqui pelo menos mais uns 10 minutinhos aí. E caso forem surgindo dúvidas, a gente vai indo. Queria também comentar que acho que segunda-feira a gente vai ter. Não, desculpa, quinta-feira a gente vai ter um evento com a B3 e é aberto, então quem quiser se inscreve. O link está no nosso Instagram lá. E aí dá uma olhada, mas só para vocês ficarem sabendo, caso quem não tenha visto. Vai ser bem legal, vai ser um webinar, né? Vai abordar tópicos como tecnologias no mercado financeiro, carreiras no mercado financeiro, investment banking, vai ser bem legal. Então, quem quiser, acho que a gente vai mandar nos grupos das salas e podem ficar à vontade para se inscrever. Esperar mais 2 minutinhos aí, se ninguém tiver mais dúvida, a gente encerra. A gente tá acabando, essa aqui é a penúltima aula. Então, também se quiser falar alguma coisa sobre o processo seletivo, sobre a entidade, também estamos abertos a saber só as aulas agora. Qualquer coisa, até mesmo do INSPER, se tiver, sei lá, pode mandar aí. E pessoal, quem não segue a gente ainda nas redes sociais e quiser seguir, tem no Instagram, Facebook e LinkedIn. A gente posta bastante conteúdo lá toda semana. Então é bem legal, dá para aprender bastante coisa só com um postzinho ali, 5 minutos do dia. Bem legal.
Também as aulas estão indo tudo pro YouTube aqui também, então se ficou, sei lá, quer assistir de novo, não sei. Quem não assistiu também, tá todos no YouTube, então quem perdeu, Blockchain Whispers, só pesquisar. Bom, acho que não tem mais nenhuma Não, eles mandaram pergunta. aqui, Mandaram? quando ocorrerá a segunda fase? Então, na aula que vem, a gente vai mandar acho que um forms, acho que a gente vai mandar na aula que vem, né? Para Uhum. vocês preencherem quem que vai Quem querer fazer tiver o processo interesse. seletivo, né? E aí, mais ou menos, a gente vai ver a partir disso, tipo, a gente vai pensar para dependendo de quantas pessoas se inscreverem. Então, mas fica tranquilo, a gente vai mandar até semana que vem, a gente já manda, vocês já vão ter tudo isso daí certinho. Como eu disse, essa já é uma fase do processo seletivo. Então, além dessa, vai ter uma dinâmica em grupo, em que vai ser cobrado algum conteúdo de alguma das aulas, que vocês vão apresentar para nós, diretores, para o presidente, para o vice-presidente. E também depois vai ter uma entrevista individual, que é mais para ver se a pessoa está alinhada com os valores da entidade e tudo mais. Mas basicamente é isso. Não tem mais nenhuma dúvida aí não, né, Enzo? Acho que não, peraí, tô vendo. Dá mais um tempinho. Acho que se ninguém mais tiver dúvida, nada, também pode sair. Sem problema. Bom, pessoal, então acho que é isso. Ninguém tem mais dúvida. A gente agradece a presença de vocês e muito obrigado. A gente aguarda vocês na próxima aula. É isso, gente. Obrigado Muito pela aula. obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado por ter vindo.